sobre a história do martelo. Martelo, para que serve o martelo? Quanto tempo eles existem? Como são fabricados? Quais suas utilizações? O martelo antigamente era utilizado como uma arma branca, de madeira ou metal. É uma ferramenta usada na indústria para se golpear objetos. Possui, conforme o uso, ao qual se destina inúmeros tamanhos, formatos, materiais de composição, tendo uma característica comum no formato, que consiste da cabeça que se fixa no cabo. Tem um uso variado, indo direto da medicina, carpintaria, escultura e até a borracharia. O martelo também é uma das ferramentas mais primitivas já confeccionadas pelo homem. Achados arqueológicos exibem formas primitivas e diversos tipos de pedras originalmente usados. Muito delas trazem já indícios de que era usado algum tipo de cabo de madeira, corda, corrente ou elos. Dois caminhantes na década de 30 acharam uma rocha e, para surpresa deles, tinham encostado num objeto estranho que parecia ser um martelo. A história foi mais ou menos assim. Acharam esta pedra que tinha um cabo que parecia cabo de madeira para fora da pedra. Levaram-se 10 anos até quebrar essa pedra e revelar o que tinha dentro. Um martelo de metal cujo estudo revelou que era feito uma aleação composta de 97% de ferro puro e que somente é possível ser feito com as técnicas modernas de hoje. O cabo estava petrificado. Então, estudando o processo de formação da rocha ao redor do objeto, chegou à conclusão de que esta rocha se formou ao longo de milhões de anos, concretamente 140 milhões de anos. De qualquer forma, inúmeros fragmentos de ossos e artefatos indicam que seres humanos existiam na Terra há milhões de anos, e não somente há cerca de 100 mil anos atrás, como a arqueologia e a ciência tradicional acreditam. Estes artefatos, evidências que não podem ser ignorados nem esquecidos, porque contradizem a visão tradicional que aprendemos relativa às origens da história do homem na Terra. Acredita-se que a profissão de ferreiro existe desde quando o homem aprendeu a manipular e a moldar metais, em torno de 2000 a.C., sem grandes distinções até os tempos atuais. O ferro é extraído da natureza sob a forma de minério de ferro e que se destina depois de passado para o estágio de ferro gusa através dos processos de transformação. É usado na forma de lingotes, controlando-se o teor de carbono, que ocorre naturalmente do minério de ferro e dá-se as origens nas várias formas do aço. O ferro tem sido historicamente importante em um período da história que recebeu o nome da Idade do Ferro. O ferro atualmente é utilizado extensivamente para a produção do aço da liga metálica, para a produção de ferramentas, máquinas, veículos de transporte, automóveis, navios, etc. Como exemplo, estrutura de pontes, edifícios e uma infinidade de outras aplicações. Existem evidências de que o ferro era conhecido antes de 5 mil anos antes de Cristo. Os mais antigos objetos feitos de ferro usado pela humanidade são alguns enfeites de siderito feitos no Egito em aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo. A descoberta da fundição por volta de 3 mil antes de Cristo levou início à Era do Ferro, que por volta de 1200 a.C., o uso proeminente do ferro para ferramentas e armas. Existem evidências e especulações de que o primeiro martelo tem idade aproximadamente há mais de 140 milhões de anos. Será? Mas espera um pouco. Pelo que a gente estudou na história
a história atual, nesta época não existiam dinossauros. Então, como fica a ciência que nem os arqueólogos conseguem explicar? Bom, o martelo é um elemento mais indispensável em qualquer residência ou oficina. Podemos encontrar essa ferramenta manual em uma infinidade de formas, tamanhos e pesos. Os martelos podem ser feitos de diferentes materiais, como ferro, aço, plástico, madeira, ou até mesmo a combinação de alguns ou de ambos os materiais. Existem atualmente diferentes tipos de martelos que servem para cada profissão e aplicação, sendo diferentes estilos que elas refletem os diferentes tipos de uso. Os principais tipos de martelo, os martelos que a gente mais conhece, são os martelos de carpinteiro, os martelos de prego, os martelos de nylon, que tem as cabeças de nylon, os martelos de borracha, os martelos de latões, que não produzem faíscas, que geralmente é utilizado na área petroquímica, os martelos de bola, que a gente tem um aqui, né? Os martelos de tapeceiro, os martelos de face plana, que são esses daqui, esse aqui, os martelos de pedreiro, os martelos de pena, as marretas de madeira, né? E os martelos de funileiro que vocês estão vendo aqui. Bom, em algum momento da história, ainda bem que inventaram, né? Em algum momento da história, alguém pensou em unir o cabo de madeira ao martelo de ferro, que antigamente era usado as pedras, né? Que não existiam ainda a tecnologia do ferro, então eles utilizavam as pedras. Resolveram unir o cabo ao martelo, que vai produzir a força, né, da inércia para o impacto, tá? Mas vamos lá. De onde começa a produção do martelo? Né? A produção do martelo, a gente usa o martelo, vou lá, compro o martelo. Mas aonde ele começa? O martelo começa na extração do minério de ferro, que consiste na retirada do minério do solo e possui diferentes etapas, sendo sua produção pode ser feita por fundição ou forja. Os martelos mais atuais, que são esses daqui, são fabricados por processo de fundição, que são mais suscetíveis às avarias e quebras, né? Que a gente conhece que quebra a orelha do martelo de funilaria direto por uso errado, né? Bom, devido à utilização errada para cada função, logicamente, né? As marretas, né? As marretas, elas são utilizadas para serviços mais pesados, né? Que é o alinhamento, a dobra, a remoção ou outras atividades que utilizam grande potencial de peso versus força. Os martelos de bola ou pena são formas únicas de corpos e bases reforçados para trabalhos com piquetes, talhadeiras, formões utilizados na funilaria, mecânica, madeira, açougue e até medicina. Ou seja, estes martelos não são utilizados para taradeiras. Esses martelos são utilizados para taradeiras. Não troque. Bom, agora vamos falar dos martelos de conformação. O que é a conformação? Você vai moldar. A conformação você coloca a chapa reta, curva, ângulo, fazer vincos. Você escolhe a maneira correta de você utilizar o martelo, né? Martelos de conformação, como dito antes, são utilizados na arte do couro da sapataria no final do século XVII e século XVIII. Onde também eram utilizados devido à sua base serem maiores para a fabricação de funis, derivando o nome de funileiro, e lanternas para navios, derivando o nome de lanterneiros. E grande parte das suas confecções, né, recebe o nome ainda de bate-chapa, né? Suas bases comuns podem ser iniciadas bases retas, abauladas e chanfradas, tá? O martelo de bases retas são utilizados para a conformação e elemento das chapas retas. Você vai pegar a chapa que está ondulada, vai bater nela até ela ficar reta. Então, esses martelos, a utilização do taço e o martelo são utilizados para aperfeiçoar, né, o aprimoramento da lata, deixando a superfície dela reta.
tá? O martelo de base abaulada, ela não tem quina na ponta, então ela não vai machucar a lata. Ela tem a base abaulada, né, com pouco ângulo, não muito, que você pode conformar a curva da peça. Como que você vai fazer? Numa chapa reta, você vai batendo, você vai esticando a lata, deixando ela com uma superfície curva, porque ela não tem as quinas da borda dela, então ela vai ficar mais curva a lata. Você consegue dar forma à lata. E o chanfro, o que é o chanfro, né? O chanfro são um martelo comum de base reta, que a gente transforma ele, né? Que a gente cria para a criação de vincos nas extremidades da lata, criando levemente o estiramento da chapa, esticando a mesma para a criação de curvas, né? São diferentes ângulos que você pode utilizar, como vocês podem ver, que ele é reto e aquele, né? Então são diferentes ângulos que você pode utilizar, que ele vai se tornar para o estiramento, né, da chapa, para a criação das curvas. Martelos de funilaria são unicamente para bater chapas 22, 20 e no máximo chapa 18. Mesmo ela sendo chapa rígida, ela se torna maleável. Nessa atividade de funilaria, o profissional confecciona e repara chapas metálicas, riscando e moldando a frio, cortando, rebitando, furando os metais, para possibilitar a utilização desses. Ou seja, ele risca a chapa baseado em desenhos e especificações, confeccionando as peças de acordo com o planejamento. Para isso, o funileiro trabalha a chapa aplicando golpes com martelo e outros processos, dando-lhe a forma esperada. É isso aí, galerinha. Se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, ative o sininho de notificação e, se desejar, deixe seu comentário sobre o vídeo, sobre algo que gostaria de ver ou aprender mais um pouco. Desde já, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.